Vocês sabem que a gente vive num mundo onde tem ciclos econômicos, ora bem, ora mal, ora muito rentável, ora pouco rentável, e as escolhas dos nossos investimentos podem nos direcionar de acordo com esses ciclos de mercado, tá bom, pessoal? Inclusive nos fundos imobiliários. Então, no cenário atual, o que valeria mais a pena para fundos imobiliários? Os fundos de tijolos ou os fundos de papel? Vamos ver nesse vídeo uma matéria importante que eu achei legal de trazer aqui. Vamos pegar um exemplo de um fundo imobiliário também e ver essa estratégia. No final, vou fazer minha pontuação, como sempre venho fazendo aqui, para a gente ampliar o nosso leque de conhecimento sobre os investimentos, tá bom? Esse vídeo é super importante para você que gosta de fundos imobiliários para ficar mais atento. Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, bora pro vídeo. E de acordo com a matéria do site Infumana, FIIs de tijolos zeram ganhos em 2024 e fundos de papel sustentam o mercado, o que vai contra tudo aquilo que os analistas vieram falando no final do ano passado e no início desse ano, onde esse ano era-se esperado o desempenho maior dos fundos imobiliários de tijolos do que os fundos imobiliários de papel, mas fica tranquilo que eu vou te explicar o porquê disso e você vai ficar mais esperto também. Quando a gente analisa fundos imobiliários, a gente tem que olhar para o IFIX e fazer uma comparação dele contra o Ibovespa, até que quem investiu no IFIX teve uma rentabilidade mais positiva do que quem investe nas ações que refletem o Ibovespa. Hoje o Ibovespa, do início do ano até hoje, performando negativamente em quase 9%, já o IFIX está ali lentamente ganhando uma rentabilidade de 1,36%, mas não é isso que importa para a gente. O que importa para a gente é escolher bons ativos, investir a longo prazo, reaplicar os dividendos e criar a famosa bola de neve que eu sempre venho falando aqui no canal. Mas, falando da questão agora dos fundos imobiliários, tijolo versus papel, a gente pode pegar um exemplo do desempenho deles no decorrer deste ano de 2024 ali, a gente já está com 6 meses de 2024, então a gente já consegue ter uma prévia interessante. Para isso existe um índice interessante que chama o índice Teva. Esse índice Teva reúne muitos e muitos índices diferentes, dentre eles, além do IFIX, índice de fundos de papel e índices de fundos de tijolo. Então, quando a gente olha esse índice reflete, ele replica uma carteira teórica que é uma média de mercado com um determinado número de ativos. Você já vai entender sobre isso, sobre os índices, tá? Então, esse índice Teva de papel, ele diz que tem que ter pelo menos 30% do patrimônio líquido alocado diretamente ou indiretamente em bens ou imóveis, ou seja, o restante ali em fundos de papel para ser considerado, tá? Então, o que se reúne? Quando a gente olha isso, essa performance, a gente vê que em 2024 a performance dos fundos de papel foi superior ao IFIX, o fundo rendendo 3,3% no acumulado do ano, já o IFIX rendendo 1,4%, isso é uma diferença de 1,9% para mais, tá? A ideia é o seguinte, esse índice Teva de fundos imobiliários de papel reúne alguns fundos interessantes. Ele tem o KNP, KNCR, MXRF, KNHY, Iridium, o CPTS, o RSR, o KNHF, o HGCR e assim sucessivamente, que são fundos bastante interessantes, são fundos consagrados no mercado, fundos bastante conhecidos, todos esses fundos alocados em papel, tá? Para comparar o papel versus tijolo, agora a gente faz a mesma coisa com o índice Teva para fundos imobiliários de tijolos, que precisa ter pelo menos 70% desse portfólio alocados em imóveis ou ativos do tipo, tá? Imóveis reais. Quando a gente olha isso, a rentabilidade dos fundos de tijolo foi menos 0,1 no acumulado do ano, sendo abril, maio e junho performando negativamente, perdendo para o IFIX, que rendeu 1,4%, então essa é uma diferença de 1,5% para menos. Então o que a gente tem nesse cenário? A gente tem os fundos de papel tendo maior rentabilidade do que fundos de tijolos. Os fundos desse índice Teva para tijolos reúnem fundos importantes também, como o XPML, HGLG, KNRI, BTLG, VISC, XPLG, HGBS, PVBI, dentre outros fundos também que são bastante consagrados. Quando a gente compara os dois para entender o índice de tijolos e o índice de papel, de CRIs, a gente vê que o índice de papel foi superior no acumulado apenas do ano, tá, pessoal? Para manobras estratégicas de fundos imobiliários do ano. Então, o rendimento de 3,3% no ano em índice de papel e menos 0,1% em tijolos mostra que quem investiu em fundos
de papel teve uma rentabilidade mais positiva contra quem investiu em fundos de tijolos no acumulado do ano, mas a gente vai abrir um parêntese muito grande no final que eu acho interessante dessa estratégia, que eu acho que seria uma contra-estratégia, tá? Então vamos seguir aqui. Com isso, decorre-se devido ao que? A expectativa da taxa Selic. Tudo se desenrolava com isso, sem falar da questão dos investimentos no exterior. Então é o seguinte, o que era esperado no início do ano? No início do ano era esperado que a cada reunião do Banco Central fosse diminuindo a taxa Selic. E quando a taxa Selic diminui, a gente tem a elevação dos fundos imobiliários de forma geral, seja de papel, seja de tijolo. Aí, o seguinte, como isso não aconteceu, esse arraste da queda de juros, esse arraste da queda Selic permeia em 2 dígitos até o final do ano, isso permite com que os ativos que são atrelados a juros, CDI e IPCA, se tornem mais positivos com uma rentabilidade ainda arrastada. Por quê? Os fundos imobiliários que têm essa ligação, né, os fundos de CRIs que são, por exemplo, CDI mais 2 ou IPCA mais 8, ou Selic, esses fundos, eles vão manter uma taxa de juros um pouco mais alta, mais do que o esperado, então fica mais atrativo para o recebimento dos dividendos e para a performance, porque, afinal de contas, os dividendos são impactados quando a taxa de juros é menor e esse ativo financeiro é atrelado à taxa de juros, porque você pode pagar, por exemplo, um fundo que paga IPCA mais 8 ou IPCA mais 3, quem que ganha? Quem ganha tem a taxa de juros maior, IPCA mais 8, ou quem tem CDI mais 2 ou CDI mais 5, quem que ganha? Quem tem um CDI um pouco mais alto, mais essa taxa bônus. Entendeu o que eu quero dizer? Então era-se esperado essa queda da taxa de juros, que isso fosse desmotivar um pouco dos investimentos em CRIs, ou seja, investimentos em fundos de papel, e fosse melhorando as questões dos investimentos dos fundos imobiliários de tijolo, seja lajes corporativas, shoppings, galpões, escritórios, varejo. Só que isso não aconteceu. Então essa diferença, esse atraso na queda de juros fez com que muitos investidores continuassem investindo em fundos de CRIs, em fundos de papel, e isso fez a rentabilidade subir, porque ficou mais atrativo, ficou mais concorrido, e os fundos de tijolos ficaram menos concorridos, as pessoas se desfizeram mais desses fundos, né? As grandes instituições fizeram mais desses fundos. A gente pode pegar um exemplo como o KNHF, que é um fundo imobiliário de hedge fund. Esse hedge fund ele é um fundo onde o gestor tem a possibilidade de investir em diversos ativos financeiros ligados a imóveis, não somente CRIs. Então, esse fundo, que ele é um hedge fund, ele tem uma parte grande da sua carteira em CRIs, uma parte grande em multimercados e a outra parte em fundos de tijolos mais FOF. Esse fundo ele tem 1,9 bi em valor de patrimônio, conta com 27 mil cotistas, ele vale R$ 99,83, mas hoje está sendo negociado com um pequeno desconto, tá? Ele permeia mais para IPCA e um pouquinho para CDI, né? Quando a gente olha aqui nesse gráfico, que ele tem uma rentabilidade positiva, tá? Então, explicando um pouquinho desse fundo para você entender toda essa ligação que eu venho fazendo. É o seguinte, esse fundo ele tem a maior parte da carteira dele hoje em ativos ligados aos CRIs. Então, ele tem 11% dos CRIs ligados ao CDI, mais 4,5%, que igual eu falei lá no início do vídeo, e um CRIs de 48% de alocação, quase metade do patrimônio líquido do fundo, inflação mais 11,2%. Entendeu? Então, num cenário onde o arraste da queda de juros demora mais e a nossa perspectiva de inflação é aumentar devido aos gastos excessivos do governo, a gente tem o crescimento dessa taxa e maior pagamento dos juros dos empréstimos que esses fundos fazem, certo? Ele tem 14% em cotas de fundos imobiliários, depois ele tem um pouquinho de ação, um pouquinho de LCI e um pouquinho de caixa, tá? Então é o seguinte, para os ativos de CRI dele, que ele tem home equity, residencial, pulverizado, escritórios, geração distribuída e galpões logísticos, ele tem um pouquinho de CDI e um pouquinho de inflação mais. Só que na parte de fundos imobiliários, ele fez uma estratégia interessante. O que esse hedge fund fez? Esse fundo reduziu a alocação em fundos de tijolos, mais para shopping e logística, ou seja, ele pegou
parte dos fundos imobiliários que a carteira desse fundo tinha, vendeu e comprou ativos ligados aos CRIs, ele comprou mais papel, entendeu? Então, com isso, ele mudou um pouquinho a estratégia da carteira, porque está mais rentável investir em fundos de papel de agora até o fim do ano do que ficar fixo nos fundos de tijolos, porque esses hedge funds, eles trabalham com esse giro de carteira para rentabilizar o ativo. Não é como nós que investimos e deixamos para lá, esperamos só receber o dividendo. Eles precisam fazer esse giro de carteira, comprar barato e vender caro, para o dividendo ficar mais atrativo, ele entregar um bom yield, tá? Outra coisa que ele fez também, ele vendeu o shopping Galpão Logística e aproveitou que estava muito mais descontado devido ao nosso cenário pós-crise sanitária, essa questão dos home offices excessivos aí, os fundos de escritório ficaram descontados, então ele aproveitou e alocou um pouquinho nos imóveis de escritório, tá? Então, quando a gente olha a carteira de fundos imobiliários deles, a gente percebe que ele tem muitos fundos de shoppings em galpões e poucos escritórios, então ele quer fazer uma mudança nessa carteira. Além disso, investir também em imóveis reais aqui que são do fundo, que são alocados a IPCA e alocados a IGPM. Então, o que o gestor está fazendo com esse fundo? Esse gestor está tirando as alocações em fundos imobiliários de tijolo e alocando mais para os juros, porque a tendência da queda de juros esperadas não vai ser como seria e vai acabar permitindo um juros um pouco mais alto com o passar do tempo, e isso traz a rentabilidade mais positiva, digamos assim, para o fundo imobiliário e para quem é cotista que recebe os dividendos, né? Ele tem um pouquinho de ações aqui também, vale a gente comentar só porque está no fundo, e nisso, nos últimos 12 meses, ele vem performando bem acima do IFIX. Com esses giros de carteira e com essa gestão mais ativa, ele consegue ter essa alta rentabilidade que distribui mais ou menos ali 90 centavos por cota, tendo também, além disso, um caixa de 24 centavos, né? Então ele consegue ali ter esses resultados com CRIs, resultados com os imóveis, fundos imobiliários, LCI, caixa, tudo isso vai rentabilizando o fundo e ele consegue distribuir um dividendo atrativo, tá? É um fundo novo, então o histórico de dividendos aqui na tela é mensal, o mínimo foi 84 centavos e o máximo R$1,05. E ele teve seu início ali em 2023, então é um fundo novo ainda, com 1,9 bi, está negociando a 4% de desconto, né, um valor patrimonial ali abaixo de 1,0, tem 27 mil cotistas, uma liquidez bacana, 4,9 milhões, e um dividend yield de quase 10%, tá? Então é o seguinte, pegando tudo isso que eu falei, você deve estar se perguntando, então talvez seja mais interessante para o pequeno investidor comprar fundos imobiliários que são atrelados aos CRIs, ou seja, são atrelados aos juros, são atrelados ao IPCA, ao CDI. Sim e não, pessoal. O meu ponto de vista é o seguinte, a gente age fazer uma estratégia contra mercado, porque pensa comigo, se é tão atrativo comprar os fundos imobiliários de papel, eles teoricamente tendem a ter uma concorrência maior pela compra. Se tem concorrência maior pela compra, o que acontece com o preço do fundo imobiliário? Ele vai aumentar. Ele aumentando, o preço sobre o valor patrimonial foge de 1,0. Você estaria comprando um fundo imobiliário mais caro. Aí, num outro cenário, onde ninguém está olhando para os fundos de tijolo, eles começam a ficar mais desvalorizados e começam a negociar abaixo do seu valor patrimonial. Negociando abaixo do valor patrimonial torna-se mais atrativo ou mais barato para o pequeno investidor, nesse cenário contra fluxo, aproveitar e comprar cotas de fundos mais descontados, porque lá no futuro, quando isso virar, 2026, 2027, ele vai ter pago um preço médio muito mais barato nos fundos de tijolo do que nos fundos de papel. Porque também, fazendo um adendo, junto com uma grande referência que a gente tem aqui, que é o professor Baroni, da Suno, ele informa que para um longo prazo, uma carteira de fundos imobiliários saudável, resiliente, que sustente uma previdência, por exemplo, a gente teria que ter mais ou menos um ideal entre 30% de fundo de papel e 70% de fundo de tijolo. Então, se o peso maior do meu investimento é do fundo de tijolo, eu preciso comprar a maior parte da minha carteira no momento onde ninguém está olhando para ele, similar ao que a gente faz com a carteira das ações. Então, esse é o cenário que eu espero que você tenha entendido e tenha entendido que o gestor pode fazer uma movimentação, os analistas a curto prazo podem fazer uma movimentação, mas não necessariamente essa movimentação que eles fazem vai ser
a mesma estratégia que a gente adota pra gente. Então, para quê? Para você aproveitar essa estratégia um pouco também, o que você faz? Ao invés de você tentar fazer por conta própria, você investe no hedge fund, por exemplo, que já faz isso. Esse faz isso. O VGHF faz isso também. Qualquer hedge fund, o MCHF também faz isso. Então, qualquer hedge fund ele vai ter essa proteção e vai ter essa gestão mais agressiva. Em contrapartida, você vai aproveitando e alocando os seus investimentos em fundos de tijolos. Lembrando que é um conteúdo teórico, não é para você levar isso como recomendação de investimento, tá? Vamos estudar juntos aqui, isso é para sua tese de investimento, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido tudo que aconteceu, que tenha te dado mais estratégias de investimento, que eu pude aí contribuir o máximo que eu imaginei que eu pudesse ali dentro dos meus conhecimentos, tá bom? Gostou do vídeo? Achou interessante? Deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, assista sua inscrição, é o que eu mais preciso nesse momento. Ativando o sininho, porque eu faço vídeo, você já assiste aí no conforto de onde você estiver, tá bom? Preciso também que você deixe um comentário. 2 comentários que eu quero que vocês deixem dessa vez. Um, me falando se você entendeu sobre esse assunto de queda da taxa de juros, fundos de papel, fundos de tijolo, e o outro, se você investiria neste fundo imobiliário que a gente falou do KNHY, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo, até mais.